Então vamos aqui retornar. Então eu acho que deu para vocês entenderem a respeito, principalmente dentro das academias, a busca por um corpo perfeito, só que muitas das vezes a academia não vende essa questão da avaliação física, tá bom? E outra, diga-se de passagem, eu sempre tenho que reforçar teoricamente não vender, mas justificar para vocês o próprio uso da cineantropometria. Vamos lá. Quando você vai para um médico, acontece que o médico ele lhe dá um atestado, né? Exemplo, se você está doente no seu emprego, você chega lá para não poder descontar do seu salário, você entrega um atestado. Então, aquele médico atestou que você estava, se for o caso, você está imunodeprimido, né? Doente, né? Para baixo, sem disposição para trabalho, ele vai dar esse atestado e você chega lá e justifica. Só que lembrando, tem muitas pessoas que se aproveitam desse artifício, né? Chega lá, pede um atestado e tem médico que dá atestado à torta e à direita, sem perceber que aquilo ali é um documento que justifica. Como assim, Kleber? Chega lá, digamos, tu entregou o atestado no teu emprego e disse que estava doente, e no mesmo dia o teu patrão vê tu no bar. E aí, teoricamente, ele poderia te demitir e ainda ir atrás do médico que lhe deu um atestado, viu? Porque ele se atestou que você estava doente, de forma ilegal. Da mesma forma, o que é que tem a ver com a cineantropometria? A avaliação física, ela é um documento. Ela é um atestado de saúde dizendo se você está apto ou não a iniciar a prática da atividade física, bem como a intensidade. Muitas das vezes... Kleber, Oi, desculpa interromper, mas tem gente pedindo pra tu aceitar lá no grupo. pronto. Já retornei aqui. Tô esperando. Manda entrar de novo. Essa ferramenta tem hora que funciona, tem hora que não. Porque muitos aqui conseguiram entrar sem eu ter que aceitar, mas vamos lá. Só aguardar o pessoal pedir novo para entrar. Rapidinho. Cadê Davi? Já tá aí? Não. Ai, Davi, entra. Eu avisei lá no grupo que tu tava esperando. Se aparecer a notificação aí, eu volto aqui pra tela, pra não ficar parado aqui, viu? E agora o sistema não notificou de nada. Vamos aqui retornar. Sim, então, entendendo isso, a avaliação física, ela é, sim, um documento. Então, hoje em dia não acontece tanto, mas tem riscos? Tem, Kleber. Como assim? O aluno morrer dentro da academia e a academia ser responsabilizada de que forma? Antigamente se cobrava para que ele possa praticar atividade física, primeiro ele tem que passar por um médico, tá bom? E esse médico dava o atestado e depois ele fazia a avaliação física. Se o aluno morresse dentro da academia, um exemplo, uma coisa bem, como é que eu posso dizer, bem grande mesmo, né? Um evento assim diferente de acontecer, tinha dois documentos que ressalvavam a academia e o médico, que ele estava apto. Por algum mal súbito ele acabou falecendo no ambiente da academia. Então, teoricamente, a academia e o médico estariam livres de uma penalidade judicial, tá bom? É claro, hoje em dia as academias acabam se comprometendo mais, principalmente as clandestinas, quando libera que aquela pessoa pratique uma atividade física sem no mínimo oferecer uma avaliação física. Tão simples de fazer, meia hora, 40 minutos, você consegue fazer uma avaliação física, você consegue ter um olhar da pessoa no todo e consegue direcionar os treinamentos, tá bom? Então, fica só esse adendo aqui para o cara vender mesmo a avaliação física, tudo bem? Que ela é importante primeiro para determinar os objetivos. É aquela mesma história. Para onde é que você vai? Não sei, qualquer lugar serve. Então, pode pegar qualquer caminho, né?
Porém, na musculação não. Toda pessoa que chega lá, eu quero emagrecer, quero ganhar massa muscular, quero ficar com o bumbum duro e empinado. Tá, mas vamos ver aqui realmente do que é que tu precisa. Isso é o que você quer, mas eu quero saber o que é que você precisa. E o seu corpo vai me dizer isso. Então a avaliação física é importante nesse sentido, tá bom? E aí, é claro, ela veio, de certa forma, para substituir a disciplina de antropometria e biometria, que era aqueles aspectos da área somática, viu? Quando fazia o uso da bioestatística para poder catalogar ou analisar os fenômenos biológicos, tá bom? E aí, várias são as aplicações assim, antropometria. Ao longo da disciplina, a gente vai entender isso aqui. Eu não posso passar para frente sem antes mostrar para vocês tudo que envolve a mesma que a gente está estudando, tá bom? Então, o seu tripé fundamental da cineantropometria constitui-se da composição corporal, proporcionalidade e somatotipia, tá bom? Vocês já devem ter visto aqui essa parte de somatotipia, quando se diz que você consegue olhar, visualizar uma pessoa e entender o biotipo dela, se ela é mesomorfo, ectomorfo ou endomorfo, tá bom? O que é isso, Kleber? Mais pra frente a gente vai entender bem direitinho quais são essas características, tá bom? Então, podemos então pensar em cineantropometria como área que estuda as medidas do homem, considerando sua forma, tamanho, proporção, composição, maturação, dimensão e função, tá bom? Agora nós estamos num conceito agora bem ampliado, ajudando-nos no entendimento de seu desenvolvimento geral, crescimento, exercício, performance, estado nutricional. Kleber, envolve também, dentro da cineantropometria, envolve alguma coisa de estado nutricional? Eu abordo pouquíssimo, tá bom? Porque vocês vão ver esse cálculo de consumo nutricional, creio eu, em fisiologia, mas se não conseguirem ver, tem também a disciplina de nutrição humana. E se não conseguir ver, também não tem problema, porque isso aqui não a questão do estado nutricional, mas a parte do cálculo metabólico de ingestão calórica, isso aqui é mais tutela dos nutricionistas, tá bom? Até aqui, estado nutricional, nós podemos entender se a pessoa está abaixo do peso ou acima do peso, tá bom? Que é quando ela está sobrepesada, tá bom? É um estado de desnutrição. Mas acima disso, mexer com gasto calórico, consumo calórico não é da nossa ossada, tá bom? Até aí é o nosso limite, para que a gente possa entender o que é que nós, eu no meu caso e vocês, futuros profissionais da educação física, podem ir com a mesma, tá bom? Então tudo isso aqui possibilita tomadas de decisão e ou intervenções mais específicas por parte do profissional que aplica e estuda. Então, deem ênfase isso aqui, ó, tomada de decisão. Assim, a antropometria, ela é uma tomada de decisão. Para quê, Kleber? Para evolução. Não tem como evoluir sem saber de onde foi que você saiu, do ponto de partida, tá bom? É o início da estrada. Eu quero saber de onde você veio para saber para onde é que você vai, tá? E aqui essa parte depois eu vou deixar disponível para vocês, tá bom? Então, ó, identificação da cineantropometria. Cineantropometria, né? Identificação, mensuração do movimento humano. Aqui é mais fazendo um resgate de tudo que a gente falou até agora, tá bom? Especificação para o estudo do homem. De que forma, Kleber? Tamanho, forma, proporção e composição. Por que esses aqui estão realçados? Porque é o que a gente mais vê na disciplina e é o que está mais incluído em nossas ações de estudo. Maturação em função. Função a gente tem um entendimento tanto através da anatomia como fisiologia humana, do exercício. Aqui a gente só dá uma pincelada e outra, tá bom? E maturação, crescimento e desenvolvimento, tá? Aplicação para ajudar o entendimento de quê? Do crescimento, do exercício, da performance e do estado nutricional da pessoa. Qual a relevância que isso tem? Com aplicações para educação, medicina, governo, trabalho e esporte. Então isso aqui é a nossa relevância de estudo para todas essas áreas que muitas das vezes o profissional ou a academia negligencia, tá bom? O maior exemplo que eu posso dar aqui para o governo e educação, medidas de saúde nas escolas.
se tem criança em estado de obesidade ou desnutrição, quais são as causas, o que é que a escola pode ajudar. E aí a gente pode ter um score geral do nível de obesidade e desnutrição de todo o Brasil, assim como estudos que relatam, pegam as meta-análises, né, e fazem o score mundial, bem como a proporção, a projeção. Daqui a tantos anos, que geralmente a OMS faz assim, nós teremos X número de pessoas obesas, X número de crianças obesas, tá bom? Então, bem rápido aqui, Petroski, lembra-nos que apesar da cineantropometria recente, esse neologismo deriva-se da linha grega, onde kines, só realçando novamente, significa movimento, antropo significa genericamente homem, e finalmente metri significa medida, então seria medida do homem em movimento, tá? Melo e Santos citam a evolução histórica da antropometria, contribuições para a biomecânica. Então, Kleber, quais as possíveis relações da cineantropometria com a cinesiologia? São várias, né? Primeiro, que a gente tem um estudo do corpo humano, das origens e inserções. De que forma? Quando a gente estiver fazendo ali uma avaliação física, vocês vão passar por um processo que é da composição corporal, tá? Que é até aqui embaixo. Composição, como eu já citei anteriormente, é entender quanto que a pessoa possui de massa muscular, de massa gorda, enfim. Para isso eu vou ter que fazer um procedimento que é o uso de dobras cutâneas. Essas dobras cutâneas vocês vão pinçar elas com um equipamento chamado, muitas das vezes ele é chamado de plicômetro, tá? Ou adipômetro. E aí tem um adipômetro clínico, científico, que eu vou trabalhar isso daqui com vocês em outro momento, desculpa. E com esse compasso vocês vão poder pinçar essas dobras localizadas através de referências anatômicas para poder entender, sim, quanto que a pessoa tem naquela região ali de dobra cutânea relacionada a tecido adiposo, gordura, jogar em um cálculo específico que eu vou mostrar para vocês também, e a gente vai mexer nessas fórmulas para poder entender quanto que a pessoa possui de massa muscular, de gordura, calcular o peso ideal dela, massa isenta de gordura em todas as esferas, tudo bem? Essa parte de histórico eu não vou ressaltar para vocês, tá bom? Já foi falado aqui. Deixa eu ver se eu chego aqui numa parte específica. Pronto. Opa, desculpa. E aqui, como eu falei para vocês, em algumas disciplinas nós sempre vamos ver algumas semelhanças entre elas, tá bom? Não sei se vocês lembram lá em aspectos históricos, nós passamos um pouco pela Grécia Antiga, né? E aí, é claro, nós temos sim, nesse período histórico, vários desses estudiosos daquela época que deram suas contribuições. Por exemplo, o Empédocles, quais foram as contribuições dele dentro da antropometria e cineantropometria, tá bom? Foi ele que dividiu o homem em terra, parte sólida, água, que seria o líquido, o sangue, né? Fogo, alma, e ar, tá bom? O homem em terra, que seria a parte sólida, a água, que seria o líquido, o fogo, a alma e o ar, tá bom? Então ele relacionou com os cosmos, foi o primeiro a realizar a dissecação de cadáveres, tá bom? Então o nome dele é Empédocles, tudo bem? Depois disso nós temos aqui o Sócrates. Eu acho que esse aqui a gente falou bastante lá, né? Esses três aqui, Sócrates, Platão e Aristóteles, tá bom? Eles disseram que a ginástica deveria estudar os exercícios, seus efeitos, aplicações e classificação. Então você vê que dentro desse contexto de evolução, mesmo lá antigamente já se tinha uma projeção do que poderia acontecer posteriormente, no caso, nos dias de hoje, né? Entender o exercício, a ginástica, bem como seus efeitos e aplicação, tá bom? E a classificação depende principalmente do que a pessoa vai fazer e dos objetivos dela. Hipócrates, né, dividiu o homem em tísicos e apopléticos, sendo a primeira classificação biológica baseada nos ensinamentos de Empédocles,
E acreditou que o homem também podia ser dividido em 4 elementos: linfa, sangue, bile e atrabile, tá bom? Policletos, através da escultura Daríforos, representou a forma masculina ideal. Aí, até uma explicação que vocês podem ter lá da cineantropometria, de aspectos históricos. Por que que principalmente os gregos eles faziam várias estátuas desenhando o corpo humano daquela forma, tá bom? Porque nessa projeção, né, do exercício, qual o resultado final dele no corpo humano, eles já escreviam de certa forma, desenhavam nas esculturas como é que poderia ser o corpo ideal, tá bom? É claro que várias são as estátuas, às vezes só da cabeça, às vezes do corpo inteiro, que vocês já viram anteriormente, mas não acho que eu tenho alguma aqui também. Do corpo, vamos usar aqui entre aspas, todo rasgado, né? Baixo percentual de gordura, musculatura aparente e a beleza real, principalmente na época do período grego, seria aquele corpo nu, né? Despido, cheio de músculos, tá bom? Então, o Daríforos representou isso de forma masculina ideal. É claro que aqui a gente tem aqui ainda um ideal masculino, tá bom? Então, a primeira escultura dele foi o modelo metafórico chamado de Phantom, tá bom? Da história da cineantropometria. Então, vamos entender de uma forma biológica. A antropologia, tá bom? Física, por sua vez, relaciona-se intimamente com a biometria, pois estudam a aparência e o fenótipo humano, tá bom? E, obviamente, com a antropometria, parece ser por intermédio da antropometria física que se faz a primeira comparação entre as características de grupos humanos. Então, utilizando esses fatores de forma bem resumida, tá? Da cineantropometria, antropometria, biometria, estudo da aparência e do fenótipo humano, você consegue fazer as primeiras diferenciações ou comparações de características de grupos humanos. Como assim, Kleber? Nós sabemos que existem pessoas mais baixas, mais altas, mais gordas, mais magras. Deixa-me ver aqui, comparações biológicas podem ser feitas. Mais rápidas, mais devagares, com menos resistência, com mais resistência, tá bom? Então, o início da antropometria científica, contudo, se deu em Albrecht Dürer, viu? Publicou a obra Four of Book on Proportion, viu? Quase um século depois. Então, analisou a dimensão de um esgrimista com riquezas de pormenores, tá bom? Utilizando a cabeça como índice para determinar a proporcionalidade. Se fosse com nós cearenses, né, não daria certo nessa proporcionalidade a partir da cabeça. Brincadeiras à parte, pessoal. Então, ó, assim como vocês já pagaram ginástica, que tiveram movimentos das escolas, nós também tivemos aqui algumas escolas também dentro do estudo do corpo humano, tá bom? Então, bem rápido aqui para poder resumir. Então, a escola italiana foi fundada por Giovanni. O que é que ela estudava? Ela estabelecia resultados, né, de hereditariedade, porém influenciável pelo meio externo. Então, nessa escola italiana, ele dizia que algumas características do ser humano, de forma até hereditária, poderiam ser influenciadas pelo meio externo. Onde é que eu vejo muito isso aqui, Kleber? Lá em crescimento e desenvolvimento, né? Eu acho que se não a aprendizagem, vocês conseguem ver as características do ambiente, né, que seria o meio externo, influenciando no desenvolvimento da pessoa, tá bom? A escola francesa, que é fundada pelo Lyon, tá bom? O que é que ela estudava, tá bom? Então, ela baseou seus estudos na análise da superfície corporal, classificou em 4 tipos de sistema que constituem o ser humano. O sistema respiratório, como a gente conhece, o digestivo, o muscular e o sistema cerebral. E a escola alemã, que foi em 1918, tá bom? Então, eles estabeleceram índices referentes à estatura. Muitas das vezes, enquanto criança, o próprio médico, quando está fazendo ali o acompanhamento na puricultura, se eu não me engano é esse
o nome, ele já consegue fazer uma própria projeção da estatura que aquela criança vai atingir. É claro, tem seus desvios padrão, né? Para mais ou para menos, ou seja, ela pode chegar àquela estatura, ser um pouco mais alta ou um pouco mais baixa, uma projeção, tá bom? E aqui, ele relacionou o tórax com a estatura quando dando origem a 3 tipos físicos: normal, que é o tórax estreito, e o tórax largo, tá bom? Pelo valor da estatura, classificou o tipo corporal em médios, altos e baixos. Foi o que eu falei para vocês. A pessoa pode ser na média, né, tem cálculos para saber até mesmo essa estatura, e o desvio padrão vai dizer se a pessoa vai ser um pouco mais alta ou mais baixa, tá bom? E a escola americana, essa daqui é uma das mais famosas, que foi onde eu falei para vocês, tá bom? Que é o do Sheldon Esteves. Em 1940 eles classificaram os indivíduos conforme os 3 componentes: endomorfia, tá bom? Olha o endomorfo, mais vísceras digestivas, então, ou seja, a tendência é que essa região dele do tronco ela seja mais larga, tá bom? É o que chamam muitas das vezes de gordos abdominais. Esse biotipo influencia em alguma coisa? Saber esse processo de somatotipia, de entender biologicamente o corpo, ajuda em que, Kleber? Muitas das vezes o cara chega com um objetivo lá na própria academia. Poxa vida, eu quero reduzir aqui a minha parte do tronco, essa parte abdominal, para poder ficar com ela bem fina. Se ele possui o biotipo de endomorfia, que é uma questão biológica, não tem como, viu? Ok? Então, endomorfia mais vísceras digestivas, como vocês estão vendo, então eles são chamados de gordos abdominais, tá? Mesomorfia, que é esse aqui, ele é mais esquelético, músculo e tecido conjuntivo, tá bom? Atletas e homens mais fortes e ligeiros, tá bom? Ele às vezes é um pouco mais alto também, mas você consegue ver uma proporção e um desenho da cintura também do quadril, tudo bem? E a ectomorfia, que é esse aqui, fragilidade linear, que é igual ao tórax e abdômen planos, extremidades fracas e etc. Então, esses são os 3 biotipos, tá? Endomorfo, mesomorfo e ectomorfo, tá? O que a maioria das pessoas buscam, e principalmente os halterofilistas, né, que é aqueles caras que treinam para poder ganhar muita massa muscular, tá nesse biotipo aqui da mesomorfia, tá? Depois, se ficar alguma dúvida a respeito do entendimento da mesomorfia, endomorfia e ectomorfia, vocês podem colocar aí que eu já faço logo o esclarecimento online, tá bom? Isso aqui eu vou deixar para vocês entenderem um pouco mais sobre os efeitos, possibilidade de gordura subcutânea, tá bom? É o entendimento do próprio Petroski, porque a gente já está aqui avançando na parte da reta final. Ele não entrou mais não, né? O menino. Tá, Kleber, aqui a gente vai bem rapidinho falar um pouquinho sobre a parte da composição corporal, né? Então, por volta de 1930 desenvolveu-se um compasso. Acho que vocês já devem ter visto isso aqui lá na faculdade, tá bom? Especial, ele é similar a uma pinça. Então, por isso que eu disse que tem aquele nome de adipômetro ou plicômetro, né? Como se fosse o entendimento de uma pinça, da picada. Então, o qual permitiu medir a gordura em locais específicos do corpo com relativa exatidão, tá bom? Então, a Cat Markard de 1984. Como vocês viram, até mandei um livro do Markard sobre a fisiologia do exercício, que vocês vão encontrar isso aí também, tá? Então foi só apenas em 1939 que Benck cria uma nova divisão categórica para o peso corporal, tá bom? Nomeando de gordura e massa magra. Então, é através desse equipamento aqui, pinçando essas dobras em pontos específicos, utilizando a equação certa também, viu? Porque não é uma equação única, nós temos equações para crianças, para idosos, para atletas, e eu vou estar mostrando isso aí para vocês. Então, jogando o resultado dessas dobras aqui, a gente consegue calcular bem direitinho e entender realmente quanto que a pessoa possui
de gordura e massa magra, tá bom? Cat McCarthy sugerem que um dos métodos matemáticos mais antigos origina-se nos tempos de Arquimedes. E aí eu acho que vocês já podem ter visto isso aqui, não sei quem lembra, né? Onde o mesmo descobriu que cada objeto possui uma densidade e que na água o valor do empuxo é equivalente ao peso desta substância. Como assim, Kleber? Imagina uma piscina como se fosse na forma de um tanque. Quando você entrar dentro da piscina, a tendência é que a água se eleve, suba o nível, tá bom? Como é que eu posso entender essa proporção de densidade? Lembrem-se, a massa muscular ela é mais densa do que a gordura. O que é que quer dizer isso, Kleber? Quando uma pessoa possui mais massa muscular do que gordura, quando ela entrar num tanque, essa água vai subir muito o nível, porque ela se torna mais pesada, a pessoa tem mais características de afundar. Quando a pessoa possui muita massa gordura, né? A gordura ela possui uma densidade menor do que a massa muscular. Então, a tendência é que quando essa pessoa mais gorda, mais obesa, entre dentro da água do tanque, o nível da água suba pouco. Por quê? Como a gordura ela é menos densa do que a massa muscular, ela ajuda também no processo de flutuação. Tudo bem? Então, é esse princípio aqui que o Arquimedes explica que o valor do empuxo é equivalente ao peso dessa substância. Então, quanto mais massa muscular, mais o nível da água sobe no tanque, tá bom? Isso é o que a gente chama de pesagem hidrostática, ok? Que é quando uma pessoa vai fazer essa pesagem entrando dentro de um tanque. Kleber, alguém utiliza isso aí hoje em dia? Sim. Não sei se vocês já viram aqueles programas americanos que fazem aqueles... É como se fosse um reality show de perca de peso. E aí é claro que são com indivíduos muito pesados. E eles geralmente utilizam a pesagem hidrostática. Eu não sei se é nesse vídeo aqui, nessa apresentação que eu tenho, um vídeo também desses realities. Mas vocês vão ver que a pessoa mergulha na piscina, ela tem que mergulhar inteiramente. Quanto mais se deslocar de água, mais massa muscular. Se ela deslocar pouco, quer dizer que ela ainda está com um percentual de gordura elevado. E aí vai fazendo as comparações como? Fazendo a marcação do nível de água. Tudo bem? Pronto, só especificar. É assim, ó, dessa forma. A partir daí surgiu o modelo de pesagem hidrostática. Estão vendo que o cara está sentado numa cadeira, dentro de um tanque, e aí ele mergulha inteiramente. É claro, para vocês entenderem que já é debitado o ponto da gaiola, da cadeira, viu? E a partir disso aí consegue-se ter um entendimento de quanto de massa muscular e quanto de massa magra essa pessoa possui, tá bom? Acho que é nesse aqui o vídeo. Tá, é aqui. Pessoal, me digam aí, alguém liga o áudio bem rapidinho só para dizer se tá saindo o áudio para vocês do vídeo. So Drew, we're gonna get to you in a second out there. How you doing? We're doing great. Vocês estão conseguindo escutar o áudio? Ou então digite no chat que eu vou dar uma olhada. Então tá saindo normalmente o áudio. Não, né? Então deixa eu tirar o fone de ouvido. Agora tá dando certo? So Drew, we're gonna get to you in a second out there. How you doing? Pronto, beleza. Vamos lá, retornando aqui. So Drew, we're gonna get to you in a second out there. How you doing? We're doing great. You know, we're here with David Shannon. This is the Fitness Wave. It's a mobile hydrostatic body fat testing device. Tarita, of course, she is a trooper. She's agreed to be dumped. We're going to do that in 1 second. Thank you so much. Do you know the key body numbers that can save? Eu dei essa parada aqui só para poder explicar. Observem esses 3 potes aqui, tá bom? O líquido vermelho representa a massa muscular, ok? O líquido cinza, teoricamente, representa a gordura, ok? E aqui vocês podem entender, por exemplo,
quanto mais de massa muscular, mais alto é o nível do líquido vermelho, viu? Ok? Quanto menos massa muscular, maior vai ser o nível aqui da gordura, ó. Pode ver que o nível aqui marronzinho, nesse aqui tá bem grande, porque quer dizer que essa pessoa possui muita gordura, tá? E é claro, vai diminuindo aqui, tá bom? Your life. Today's show is all about telling you the numbers that can help predict if your body may be a ticking time bomb. And the one we're going to talk about now is body composition. Our great Composição corporal, audience viu? member is out with Drew Trita. She's going to be submerged in a state-of-the-art underwater scale. It basically shows you how much of your body is composed of muscle versus fat. It's a fairly simple concept. I've got 3 containers up here, okay? And each of them represents a body composition for a different type. Agora dá para vocês verem bem nitidamente, viu? As represented by the Olha, ó. soil. This is an Pouco average percentual de person, gordura 20 to 25% body fat. e vai se elevando esse percentual. Is over 32%. And the way this machine works, it's quite simple. Muscle sinks. Even your bones will sink, but the fat will stay above the water. So, for instance, if I flip this, you'll see that the fat rises to the top. So your measurement is based upon how much of your body goes underwater. The rest is your fat percentage. And that's what Charita... Essa explicação que ele está dando, é claro, em inglês, mas só para vocês entenderem, é o que ele demonstra, que a gordura ela possui uma densidade menor do que a massa muscular. Então, o líquido vermelho é representado pela massa muscular, então ele afunda. E o líquido marrom, que seria a gordura, ele vai subir, tá bom? Ele vai flutuar. E aí fica até aquela dúvida, Kleber, indivíduos com mais percentual de gordura conseguem flutuar na água com mais facilidade? Sim. Indivíduos com mais massa muscular e baixo percentual de gordura têm mais dificuldade de flutuar? Sim, porque ele possui muita massa muscular e ele acaba afundando com mais facilidade, tá bom? Então por isso que aquelas competições de nado em alto mar, os indivíduos eles são um pouco mais cheinhos do que mesmo magro, viu? Porque ele vai conseguir flutuar, tá bom? É claro que no mar também tem um sal que influencia na densidade e na flutuação, tudo bem? Desculpa estar dando essas paradas, mas para que fique tudo bem entendido. Voltando aqui bem rapidinho, acabou passando o vídeo. How much of your body is each of them represent percent body in an obese and sink. But to flip this, you'll see that the fat rises to the top. So your measurement is based upon how much of your body goes underwater. The rest is your fat percentage. And that's what Charita's going to do for us. So let's send it back out to you, Drew. David, I think it's dunking time. All right. Charita. Charita, what are we doing here? This is called the hydrostatic method. It's the most accurate way of testing your body composition. What we're going to have you do is lay on the rack here, kind of like you're doing a push-up. Your hands on the far rack. I'm going to hook you up to the scale. When you're ready, just relax. You want to expel out as much air as you can. Go down. Keep blowing until everything's out. Once it's out, I'm going to get a quick reading and give you a tap on the shoulder, and we'll see what we have going on today. What kind of results we have. Keep your hands running through. Alright. Aí quando for na hora da pesagem, ela vai afundar totalmente, viu? E a balança vai tentar aferir somente o peso da massa muscular. Como a gordura vai flutuar. Keep blowing, Trita. Great job down there. Great job. Lembrando que ele tá dando desconto aí também do oxigênio, viu? Vocês viram que ela puxa o ar e depois solta todinho e passa um pouquinho sem oxigênio lá embaixo para poder tirar o ar dos pulmões, né? Quer dizer que foi efetiva a pesagem dela. Ela teve uma redução de massa gorda e aumento de massa muscular. Então, enfim, essa daí é a pesagem hidrostática, tá bom? E aí, pessoal, eu vou deixar aqui como trabalhozinho final, tá bom? Depois eu vou postar as regras como é que vocês vão me enviar, tá? O nome dessa estratégia é um TED acadêmico, tá bom? É um trabalho para a semana que vem, então possivelmente
dá uma olhada aí na própria apresentação que eu vou deixar disponível para vocês. Vocês terão que fazer coisa pouca, pequena, tá bom? Ler e resumir de maneira mais abrangente a evolução da cineantropometria no Brasil, ok? Pode pesquisar também na internet, não tem problema, cuidado no plágio. Anotar as principais dúvidas e trazer na próxima aula para a gente debater, ok? Analisar a primeira escultura da Aríforos, relatando assim, e pesquisar detalhadamente sobre a pesagem hidrostática, tá? Isso aqui vocês podem fazer tudo no máximo em uma lauda, ok? Beleza? Olha aí, a gente terminou na hora. Pessoal, ficou alguma dúvida a respeito do conteúdo de hoje? Ou vocês vão tentar trazer mais na semana que vem? Podem se manifestar. Deu para entender o que é a cineantropometria, o que é que ela busca e esse processo aí também de pesagem? Então eu acho que não tem dúvidas. Pronto. Beleza. Então, pessoal, eu vou estar postando de novo essa aula, deixando disponível para vocês em 2 partes, ok? Vai ficar 2 partes aí, cada uma de 22 minutos, a outra acho que de 25, tá? Mas pelo menos não ficou aquele vídeo extenso de mais de 1 hora, 1 hora e 10, tá bom? E aí vocês podem revisar também depois, viu? Sim, essa atividade eu vou colocar depois no Canvas, tá bom? Eu só mostrei para vocês, mas eu vou estar incluindo lá naquela aba de tarefas, tudo bem? E aí vocês podem estar só montando seu texto aí no próprio Word, e aí vocês só copiam e colam lá, tá? E aí eu vou dar uma olhada e vou dar o feedback para vocês, tudo bem? Ficou alguma dúvida, pessoal? Alguma sugestão para que eu possa encerrar aqui nossa aula? Um feedback de vocês para ver o que é que eu posso melhorar, o que é que deu certo, o que é que não deu. Se tiver dúvidas sobre o slide, não se preocupe também, que eu já vou deixar disponível para vocês o slide, tá? Eu vou deixar dentro da aba materiais, ou para ficar mais organizado eu abro também, crio uma pastazinha só com slides da aula. Pronto, pois muito bem, viu? Então, pessoal, é isso, tá bom? Nossa aula de hoje de cineantropometria. Espero que vocês tenham entendido. Se tiver ficado alguma dúvida, não tem problema, anota que a gente esclarece no início da nossa próxima aula, tá bom? Quando for no dia da nossa aula assíncrona, eu vou estar lançando também outros vídeos, beleza? Também vou fazer dessa forma, 20 minutos, para que não fique aquele vídeo extenso demais e cansativo de assistir, tá? E aí vou tentar nas próximas aulas ser um pouco mais dinâmico, utilizando mais vídeos e demonstrações, que será a nossa parte prática, tá bom? Então, no mais é isso, pessoal. Tenham um bom dia, ótimas aulas aí para vocês e fiquem com Deus, tá ok? Tchau, tchau.